Senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras, bom dia. Sobre a proteção de Deus, embasado no artigo 62 do Regimento Interno desta Casa, em nome da comunidade pradense, iniciamos nossos trabalhos e autorizo o senhor secretário a proceder à chamada dos vereadores. Gostaria de convidar o vereador Lucas Lúcio para sentar aqui na mesa. Antônio Eduardo Santana da Ressurreição, presente. Breno Pires de Oliveira, Diógenes Ferreira Loures, Fabiano Santos Rodrigues, João Vitor Santos Itajaí, Josiane Medeiros Araújo, Leandro Silva Souza, Lucas Lúcio dos Santos, Luciana Pires de Oliveira, Marciclei do Carmo Almeida, Max Kleber Casagrande, Odilei Queiroz Matos e o Antes da Roça Elite. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e convido a vereadora Nani para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada, Eclesiastes 09, versículo 09 a 11. Que aproveito tem um trabalhador naquilo que trabalha. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez, desde um princípio até o fim. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Prado, primeiro período legislativo, realizada em 10 de junho de 2025. Aos 10 dias do mês de junho de 2025, precisamente às 9 horas, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência da vereadora Luciana Pires de Oliveira. Chamada efetuada esta, verificou-se a presença de 10 vereadores, conforme constam de presença as folhas 8 versos, deixando de comparecer os vereadores Boloca, Breno e Marciclei, sendo justificada a ausência dos mesmos por motivo de saúde. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão e solicitou da vereadora Nani que ocupasse o lugar do primeiro secretário à mesa devido à ausência do mesmo, o que foi feito. Na sequência, solicitou do vereador Max que fizesse a leitura da Bíblia, Ezequiel 13, versículo 14. Continuando, autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que, submetida em discussão e votação, ficou devidamente aprovado. Passando para o pequeno expediente, com a leitura das matérias enviadas a esta casa. Foram lidas indicações de autoria da vereadora Nani, número 12, indicações de autoria do vereador Lucas Lúcio, número 19 e número 20, indicações de autoria do vereador Max, número 20. Número 19 e número 20. Não havendo mais matéria a ser lida, a senhora presidente passou para o grande expediente. Franqueada a palavra pelo período de 15 minutos ao vereador que quisesse fazer uso, fizeram uso os vereadores Max, Fabiano, Jorginho, doutor Anderson, Odilei e Leandro. Franqueada a palavra e não havendo mais vereador que quisesse fazer uso, a senhora presidente convidou o vice-presidente para assumir seu lugar à mesa, para que ela pudesse fazer uso da tribuna, o que foi feito. Franqueada a palavra, fez uso a vereadora Luciana. Todos os áudios encontram-se gravados e disponibilizados na Secretaria Legislativa e no portal da Câmara Municipal de Prado, Bahia, no endereço eletrônico www.câmaraprado.ba.gov.br. Retornando os trabalhos, a senhora presidente passou para a ordem do dia. Foram submetidos à discussão e votação as indicações de autoria da vereadora Nani, indicações de autoria do vereador Lucas Lúcio, indicações de autoria do vereador Max, indicações verbais da vereadora Luciana, todas aprovadas por unanimidade. Em apreciação, projeto de lei do Executivo número 16 de 2025, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências.
Acompanha o estado do projeto, pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Fiscalização e Orçamento, Urbanismo e Infraestrutura, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Saúde. Todos os componentes opinaram favoráveis. Colocado em única discussão e votação, ficou aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem discutidas nem votadas, a senhora presidente deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 17 de junho de 2025, às 9 horas, autorizando o senhor secretário a lavratura da presente ata. A ata está em discussão, a ata está em votação, aprovado por todos. Depois de lida e achada conforme, vai por todos os vereadores presentes e assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Prado, em 10 de junho de 2025. Leitura das matérias enviadas a esta casa. Ofício número 51 de 2025, datado em 12 de junho de 2025, oriundo do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 18 de 2025. Projeto de lei do Executivo número 18 de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 130 mil para inclusão de dotações no orçamento vigente, na forma que indica, e da outras providências. Com referência à Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher e Promoção da Igualdade Racial. Uso da palavra pelos vereadores até 15 minutos. Vereador Lucas Lúcio. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a senhora presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa e os cidadãos que nos acompanham aqui e pelas redes sociais. Hoje eu não trouxe nenhuma indicação, porque hoje eu venho aqui com um sentimento de insatisfação. Porque desde o mês de fevereiro, dia 18 de fevereiro, que foi quando se deu início às sessões aqui na Câmara, eu protocolei um total de 20 indicações e um requerimento. Todos com base em demandas legítimas da nossa população, demandas simples, coisas básicas como iluminação, patrulhamento, limpeza, todos protocolados e aprovados por unanimidade pelos vereadores aqui desta casa. Porém, o que tenho percebido é uma completa falta de resposta por parte de algumas secretarias do nosso município. Não há retorno, não há satisfação, não há sequer uma justificativa. E isso não é desrespeitoso apenas comigo enquanto vereador, isso é desrespeitoso com o povo que eu estou aqui para representar. Porque se um dos meus papéis enquanto vereador é fiscalizar, e eu fiscalizo, entendo as necessidades do povo, a necessidade da cidade, e a partir daí surgem os requerimentos, trago aqui, a gente vota, são enviados para a secretaria e não há um retorno, então está havendo uma falha aí. As indicações não são pedidos pessoais, são necessidades da população e do município. Como os reparos na iluminação na Avenida do Farol, que foi a indicação protocolada por mim aqui no dia 11 de março e que não foi atendida, e que outros vereadores aqui também já fizeram o mesmo pedido e até hoje não foi atendido. Ou a instalação de um parquinho na Escola Tiradentes, em Cumuruxatiba, que foi a indicação protocolada por mim aqui no dia 18 de março, também não foi atendida e não precisa mais ser atendida porque a escola já conseguiu por meio de outros recursos. Teve também a instalação de pontos de iluminação e o patrulhamento nas comunidades da Pontinha 1, 2 e 3, que foi indicação protocolada aqui no dia 25 de março e também não foi atendida e até hoje está sem o patrulhamento, sem a iluminação lá na Pontinha.
ou pedidos de manutenção na escola Jacicó e na creche Irmã Dulce 2, que também foram protocolados aqui e também não foram atendidos, entre outros requerimentos e indicações que fiz aqui e que até hoje não houve um retorno. Então, o meu trabalho está sendo feito, mas há alguém aí deixando de fazer a sua função. E eu não quero ficar vindo aqui apenas trazendo requerimentos, trazendo as indicações e não obtendo um retorno positivo. Isso é frustrante, é cansativo. E eu quero ver melhorias. E são coisas que dá para resolver se houver cooperação das secretarias. Então, parem de atrapalhar o meu trabalho e comecem a fazer o trabalho de vocês da maneira como deve ser feito. E isso não é uma crítica ao gestor. Muito pelo contrário, eu estou aqui para ajudar a otimizar o trabalho dele. E tem coisa que não chega ao conhecimento dele. Então, nós vamos entrar agora em recesso parlamentar, as sessões voltarão só em agosto. E eu espero que até lá essas situações elas já tenham sido resolvidas. E eu espero também, senhora presidente, que até lá os computadores já estejam na nossa sala, porque as nossas assessoras, o trabalho dela também precisam ser otimizados, e já estamos aí no 6º mês e nada desses computadores, então fica complicado para a gente trabalhar, né? A gente quer fazer um ofício, a gente precisa procurar uma lan house, procurar outros meios, então a gente precisa desses computadores. Então eu espero que quando retornarmos aí do recesso, que esses computadores já estejam em nossas salas, viu? Obrigado a todos pela atenção. A palavra continua franqueada. Vereador Max. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui nossa mesa, né, cumprimentar todos os colegas na pessoa aqui da nossa presidente Luciana, primeiro secretário Boloca, segundo secretário Odilei, da nossa mesa aqui. Cumprimento os funcionários da Câmara, assessores, comunidade presente e comunidade que está vendo a gente aí através das telinhas aí. Lucas, eu fico muito feliz de ouvir esse desabafo, que eu acredito que seja, se não de todos, mas da maioria aqui presentes nessa casa. Porque realmente a gente vê, isso não estava no meu discurso, né, mas eu gostaria de só complementar a sua fala, a gente vê a questão dessa preocupação e que você frisou bem, não é questão de interesse meu, ou de seu Lucas, ou de Jorginho, de Breno, seja lá quem for, é o interesse da comunidade para a qual a gente representa, que na realidade a gente representa todo o Prado, né? Então, assim, o compromisso é com essas pessoas, são com os cidadãos, e esse compromisso ele tem que ser abraçado pela família, a família em todas as suas, em todos os seus ramos, vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, funcionários, seja da prefeitura, da Câmara, das secretarias, da onde que for. Se a gente não tiver esse compromisso, esse engajamento, a gente pode deixar tudo para lá, né? Não tem sentido a gente tá vindo aqui sendo redundante todas as vezes e não obter aí uma resposta positiva da parte das secretarias, né? Das secretarias, porque normalmente são as secretarias que resolvem. Eu sei que assim tem coisas que estão sendo feitas, não são todas, mas a gente não pode deixar de agradecer também. Talvez o método, Lucas, seja um pouco, por exemplo, a gente está vindo aqui, poucas pessoas veem o que a gente está fazendo, a não ser quem acompanha aí pela rede social ou que tem a oportunidade. Quando você começa, por exemplo, a andar aos 4 cantos do município, fazer vídeos, colocar isso na rede social, às vezes surge mais efeito do que uma demanda que é feita no papel aqui, entendeu? E que muitas vezes gestores, secretários, nós vereadores, temos medo que as pessoas vão, em um vídeo, cobrar, mostrar a realidade que está acontecendo. Isso a gente tem observado
em vários setores. Tanto o próprio administrativo, às vezes, quando você faz um vídeo cobrando alguma coisa, já olha que seria bom, olha aqui, olha aqui. Então, quer dizer, incomoda. E é esse incomodar, nós estamos aqui para incomodar no sentido de fazer a diferença, de fazer as coisas, auxiliar para que as coisas aconteçam. Um exemplo disso pode ser fatalidade. Essa semana mesmo eu estive fazendo uns vídeos lá da questão dos lixos, né? Os lixos lá no Guarani, que em determinadas ruas, eles não vinham... Não é lixo, desculpa, entulhos, que na realidade não é nem uma obrigação da prefeitura, mas que ela vem exercendo esse papel aí de estar recolhendo esses entulhos, vem disponibilizando as máquinas. A questão é que, por exemplo, no caso do Guarani, essas máquinas ela vem disponibilizada, faz-se ali, por exemplo, as principais e a periferia acaba sempre ficando de lado. Não dá tempo, vem outro dia e esse dia não vem, não chega. Então, assim, a gente tem que cobrar, tem que mostrar o que está sendo feito, e eu gostaria de agradecer aí a disponibilização, não sei se foi o secretário de obra, se é o pessoal da empresa responsável pela limpeza, que essa semana, igual eu ia dando exemplo, a gente fez esse vídeo cobrando, e agora pela manhã eu já estava aqui na Câmara, me chegou a mensagem que esses entulhos estavam sendo recolhidos lá no Guarani. Então, quer dizer, a gente precisa bater de forma positiva na mesma tecla, de uma maneira ou de outra, para que as respostas venham, Então, assim, agradeço aí a administração por ter mandado essa máquina, essa caçamba lá para o Guarani para estar recolhendo esses entulhos hoje. Outras indicações, igual que a gente fez, a questão da manutenção, recuperação, na realidade, da ponte, né, lá na comunidade... indo para a Fazenda Juerana, lá para cima, no Barro Branco, lá, né? Que já começaram também a fazer essa recuperação dessa ponte, para facilitar o acesso, né? Facilitar não. Fazer com que esse acesso, que as pessoas tenham acesso novamente, né, a essas localidades através daquela estrada ali. Então, assim, eu abraço essa causa sua, comungo dessa indignação, e estamos aí justamente para cobrar de todas as maneiras, mesmo que incomode, entendeu? É interessante a gente incomodar, porque enquanto você não incomodar, ficar quietinho, só sentado aqui na cadeira, que eu falo por mim, isso não, às vezes pode ficar quieto, né? A comunidade vê, e como você falou, pode ser que não percebam que você esteja trabalhando. Então nós estamos juntos nessa daí. Como você falou também, que a gente vai entrar em recesso aí, né, a partir de hoje, mas eu queria deixar claro aí para a comunidade que a nossa luta continua, mesmo a gente estando em recesso aqui na Câmara, mas a luta por boas estradas, elas irão continuar nesse período aí, a luta pela saúde, para que, quem sabe, nesse período aí, os carros da saúde, ambulâncias, já estejam em todas as localidades que já existiam novamente, e nas que não tinham, que possa começar a trabalhar. Não sei se esse Ministério da Saúde, depois de 6 meses aí praticamente, não disponibilizou essa verba, mas se não disponibilizou, que tome um pouco de vergonha na cara aí e comece a soltar esse dinheiro para que as prefeituras possam trabalhar, e que, se essa verba já chegou à prefeitura, que a gente possa ver os resultados. É isso, a gente sabe que outras coisas, eu não estou aqui excluindo material para posto de saúde no Corumbau, no Comuru, outras coisas estão vindo, mas eu estou falando das coisas essenciais que a gente já tinha e que, no momento, eu falo, por exemplo, o carro da saúde da Limeira, o carro da saúde do Guarani, que a gente ainda não tem e que a gente tinha. Então, assim, essa luta pela saúde, ela vai continuar apesar do recesso. A luta pelo respeito aí ao homem do campo, seja na questão das invasões, seja na questão das estradas, né, que a gente precisa, em todos os setores, quando se fala de homem do campo, eu falo em todos os setores.
que possa estar atendendo o produtor de café na época, com estradas boas, na época da colheita, que possa estar atendendo o produtor de tomate, de abacaxi, seja lá do que for, na época daquela colheita também, que é uma das épocas que você mais necessita de estradas boas, né? Então essa luta ela vai continuar. Outro destaque que eu gostaria de fazer, que não é hoje, mas é amanhã. Amanhã a gente comemora aí o dia do orgulho autista, Dia do Orgulho Autista. Eu pude ver na publicação da presidente, né, da Associação dos Autistas aqui do Prado, que esse dia se comemora amanhã e que a gente realmente deve ter orgulho por essas crianças especiais, né, que a gente tem aí. Eu tenho muito orgulho, mesmo de não ter nenhum na família, não ter em casa, mas eu fico muito feliz quando eu posso estar tentando ou dialogando com essas crianças ou com esses adultos. Por quê? Porque a gente sabe que são pessoas extras inteligentes, né? Os maiores gênios do mundo aí, em diversos setores, a gente sabe que foram e são, os da atualidade aí, são autistas, né? Então são pessoas muito especiais e que merecem o respeito e realmente esse orgulho nosso com relação a eles. E eu comentei em relação à colheita, eu peço desculpa a toda a comunidade pradense, e se nos últimos meses aí praticamente a gente não esteve muito presente, porque como vocês sabem, antes da gente ser vereador, eu sempre fui, aliás, eu estou vereador, né? E no caso da agricultura eu sou, né? Porque desde quando eu me entendo por gente, sempre mexi com a agricultura e principalmente ou exclusivamente com o café. Então esse período de colheita do café a gente tem um empenho muito grande, porque é o momento que você vai colher todos os frutos do ano, né, para você se manter durante todo o ano aí depois e manter também as famílias que dependem e contribuem com você para que aquela produção chegue naquele momento. Então, assim, eu gostaria de contar com a compreensão de todos, pedir desculpa por esses 2 meses que a gente ficou bastante empenhado na colheita, mas que a partir da semana que vem aí, Deus permitindo, a gente vai estar muito mais empenhado, andando muito mais, vendo muito mais as realidades e necessidades da comunidade. O que a gente puder pedir à prefeitura, a gente vai pedir. Se não for atendido em curto ou médio prazo, o que a gente puder fazer com as próprias mãos, a gente vai estar fazendo também, porque isso é um compromisso nosso e é uma maneira de trabalhar nossa. Então a gente pede aí, primeiro, essa comunicação, né? A gente pede ao secretário, sempre igual o Lucas tinha falado, e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer com enxadão, com enxada, com vassoura, com o que precisar, a gente vai estar aí fazendo também. Só abrir o bicho aqui que ele fechou aqui, pronto. Não poderia deixar passar despercebido também, deixar de parabenizar também a Escola João Alves, lá no Guarani, que com as suas meninas do futebol de salão aí, futsal, né, estão nos representando muito bem no estado da Bahia, já foram campeãs no municipal, né, agora elas foram, eu anotei aqui, elas foram campeãs aí dos Jogos Escolares da Bahia. Jogos Escolares da Bahia. No meio de milhares aí, né, de escolas, a Escola João Alves, lá no Guarani, com suas meninas, elas foram campeãs. Isso é parte de um processo. Isso é apenas uma etapa desse empenho delas, né? Elas foram campeãs municipais, agora foram campeãs nesse Jogos Escolares da Bahia, mas esse é uma etapa no sentido de que pode se tornar, elas podem vir a ser campeãs também mundialmente, porque esse campeonato, esses jogos, eles partem do municipal e vão até internacionalmente, entendeu? Então, a próxima etapa parece que é a classificação aí para esses jogos em Brasília, que vai ser a nível nacional, e quem sabe a gente não vai ter aí a oportunidade de estar vendo essas meninas brilhando
no cenário internacional também. Então, gostaria de parabenizar aí ao técnico, parabenizar a direção da escola e principalmente as meninas que se dedicaram e brilharam aí nesse campeonato. Parabéns aí para todas vocês. Do mais, gostaria de finalizar aqui também, né? Desejar a todos aí boas festas, né? A gente está no período de festas juninas, que todos possam participar dessas festas, aproveitar ao máximo, sempre com responsabilidade e que seja um momento realmente de confraternização e não de confusão e outras coisas, né? Então, boas festas a todos, a gente se vê aqui na sessão da Câmara a partir de agosto novamente, mas com certeza nesse período aí a gente vai se ver muito aí nas idas e vindas das estradas aí. Muito obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Vereador Masclay. Bom dia, bom dia. Quero cumprimentar aqui a mesa, todos os colegas, em nome da nossa presidente Luciana. Quero, antes de começar minha fala, agradecer o suplente do universo, o Deus de Israel, ao nosso Deus. Agradecer a todos presentes aqui nesta Casa de Lei. Isso é importante, ouvir que esta casa tem de melhor para essa cidade e ouvir a demanda de cada colega aqui, vereadores, em prol da sua comunidade, em prol da cidade. Isso é importante. Quero agradecer aqui no plenário toda a população pradense por ter participado, aos colegas também vereadores, ter participado do nosso evento ali do Conecta Prado, que foi uma bênção de Deus, graças a Deus, deu tudo certo. A gente sabe que não daria certo se não tivesse a união dos pastores, e já quero agradecer aqui, em nome do pastor Sinaldo, a todos os pastores, pastor Sinaldo que já faz presente aqui o plenário, agradecer a todos os pastores que participaram e unificaram para que esse evento viesse dar certo e ter o sucesso que teve. Mas, mediante isso, o nosso gabinete, o gabinete do vereador Masclay, está disponível à população pradense e a gente não para de trabalhar. Estamos aí agora em uma nova etapa que é saúde nas comunidades. Queremos trazer este ônibus móvel, o qual irá atender algumas comunidades com médico, oftalmologista, médico clínico, pediátrico. A gente vamos atender com mamografia, a gente vamos atender ali também, com raio-x, odontologia também vai ter, doutores odontológicos. Isso tudo vai ser importante para fortalecer a comunidade. E estamos prevendo a data para começar esse trabalho aqui em Prado, juntamente com a força, não posso deixar de agradecer aqui a força do Estado, não posso deixar de agradecer o deputado Pancadinha, que estará mandando essa unidade para cá, a gente estará fazendo esse trabalho nas comunidades. Isso é importante, saber que estamos aqui para cuidar da população, cuidar dessa cidade maravilhosa, que é uma cidade a qual acolheu todos nós, desde o berço de criado aqui, e sempre nos alimentou. Então, chegamos aqui a esta Casa de Lei para poder ajudar cada vez mais a desenvolver e crescer essa cidade. E a área da saúde é uma área que eu me preocupo muito, porque
é uma área que é a importância de crescimento dessa cidade é a área da saúde, porque sem saúde não temos funcionário, sem saúde não temos trabalhador, não temos lojista, porque todos que não têm saúde não têm ânimo para trabalhar. Então a saúde é essencial dentro da cidade de Prado. Sabemos que não é a melhor saúde do mundo, mas estamos trabalhando para que ela se torne uma das melhores saúdes da região. Por isso ampliamos hospitais, ampliamos UPA, fizemos reforma na UPA, para que a gente pudéssemos dar o de melhor na saúde para a cidade de Prado. Precisa melhorar? Sim, mas estamos trabalhando para cada dia melhorar a cidade. Isso é importante, né? E não posso deixar também de ter a minha participação, né, como vereador, de enfatizar que iremos trabalhar nas comunidades, né? Estaremos aí com 6 médicos trabalhando nessa unidade móvel de saúde para dar sustentabilidade aos moradores do bairro, aos moradores de Guarani, aos moradores de Cumuruxatiba. Logo, logo estaremos aqui falando a data que estaremos aqui trabalhando e esses médicos ficarão disponíveis à cidade de Prado aqui por alguns dias aqui, trabalhando junto com o gabinete do vereador Maciclei e também com as assessoras desse gabinete. Isso é importante a gente enfatizar isso aqui, porque logo, logo estaremos aí dando a data e a gente estaremos cuidando da população pradense. Isso é importante, é algo que eu tomei para mim, no meu coração, é cuidar do povo de Prado em prol da saúde. Saúde é vida, e isso é uma bandeira do gabinete do vereador Maciclei. Isso é importante. Estaremos aí com essa unidade trabalhando nas comunidades. E quero desde já agradecer, dar um bom dia para Deus, bom dia a Deus, dar um bom dia a Ele hoje, né? Que é sempre a gente temos que dar esse bom dia a Deus e dar um bom dia a toda a sociedade, toda a população pradense e um bom dia aos colegas que estão aqui. Muito obrigado e até a próxima sessão, se Deus quiser. A palavra continua franqueada. Vereador Boloca. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço a Deus por estar mais uma vez nesta Casa de Leis. Eu saúdo a mesa em nome da nossa presidenta Luciana, aos nobres colegas vereadores, à imprensa, aos ouvintes da 104 FM e a todos vocês que se deslocaram de suas casas no intuito de ouvir o trabalho deste Poder Legislativo. Eu quero iniciar essa minha fala colocando aí, Jalene, por gentileza, um minuto de silêncio ao povo de Israel e aos inocentes, tanto das duas partes que hoje estão em conflito. Ontem mesmo a gente acompanhando, assistindo alguns vídeos, né, daqueles homens que não têm sabedoria para se entrar em acordo, e tantas crianças e tantos pais sofrendo. E eu quero um minuto de silêncio, pedir um minuto de silêncio na minha fala, respeitando aquelas pessoas inocentes por aquele conflito existente, infelizmente. Mas a gente sabe também que é bíblico, a gente não pode fugir disso. Os últimos tempos, Mas eu quero deixar um minuto de silêncio aqui nessa tribuna.
Pois bem, eu agradeço, né, por esse momento. Bem, eu fiz uma pequena cirurgia nas vistas, né? Uma carne no olho. Fiquei essas 2 semanas sem poder vir aqui à Câmara, mas mesmo não estando aqui na Câmara e nem em alguns lugares, na minha casa eu consegui a gente articular que a gente não para o ser político, ele não para, independente de qualquer momento, de qualquer circunstância. E a gente se articula, e mesmo com a angústia de algumas comunidades, né, de algumas pessoas, a gente vem tentando resolver ou tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero dizer que, para a associação lá do Inguaí, dos pequenos produtores do Inguaí, e eu acredito que essa semana que vem, já vista também que o prefeito fez uma pequena cirurgia nos olhos, né? E que acredito que semana que vem ele já esteja bem para estar atendendo e participando de algumas reuniões para que possa, dentro dessas reuniões, serem apresentadas as demandas, e essas demandas que vão melhorar a vida do povo, né, a vida de nós para dentro. Então, o povo do Inguaí, eu acredito que essa semana que vem, já tem essa agenda. Pessoal da associação lá do Riacho das Ostras também, tenho conversado muito com eles. Também a agenda vai estar, já pedi a agenda com a secretária, a gente está formalizando, e eu sei de algumas demandas lá, meu amigo Alex, meu amigo Preto, meu amigo seu Jaime. Pode deixar que a gente está lá para o pessoal do Vertente também. Será uma reunião vinculada ao pessoal da Associação do Inguaí, para a gente estar tratando de alguns assuntos que, infelizmente, o Lucas Luz colocou aqui, e que periodicamente acontece esse tipo de coisa. Parece que é uma lacuna que a gente não consegue estancar. Eu não sei porquê. Robério falava que a gente tinha nessa região de cá, tinha uma cabeça de pague, umas 10 cabeças de jegue enterradas. Mas parece que não é 10, não. Eu vou dobrar, tem 20. De vez em quando, eu não sei o que acontece, essa região de cá é meio que esquecida. Sim, embora, né, Odilei, foi feito o patrulhamento da estrada até o São Francisco, o problema também da chuva, né, que deu uma atrapalhadazinha, mas agora deu uma melhorada, você vai falar melhor, porque eu não tenho ido por lá por esses tempos. E deu entrada também no Ribeirão, espero que agora, lá no Ribeirão, faça parte umas 2 entradas das estradas vicinais, porque foi só a parte da estrada principal, e lá tem 2 transportes, 2 ônibus que trazem os alunos. Lá existe uma dificuldade muito grande em algumas estradas vicinais dentro do Ribeirão, e encarecidamente eu pediria ao responsável, né, para que possa entrar lá no Ribeirão para fazer essas entradas das estradas vicinais da nossa querida Ribeirão. Realmente, eu estive em algumas apresentações das festas juninas de algumas escolas, né, já agora esse final de semana, e carinhosamente eu estive na creche Chapeuzinho Vermelho, lá em Guarani. Belíssima apresentação. Quero parabenizar todos os funcionários, né, professores, funcionários da limpeza, diretora, vice-diretora, coordenador, e a todos os pais, os alunos. Uma brilhante festinha junina lá na creche Chapeuzinho Vermelho. Logo em seguida, eu estive na apresentação lá da escola João Alves, que foi ali na praça. E fiquei um pouco triste, vou dizer a vocês, infelizmente, aquele problema que já perdura ali mais ou menos uns 3 meses, né, Marcos? 3 meses, que é a questão da iluminação ali da praça. E a olho nu, eu acho que é um problema que dá para ser resolvido rápido.
Porque se resolve tantas outras coisas assim, rápido. Né? Então, assim, imagina só, os fios já estão lá. O que falta? Né? Então, assim, são coisas simples e não está legal, uma praça tão linda, tão bonita, e que precisa urgentemente a gente reativar, né, trocar aquela fiação, porque realmente a fiação não foi legal, e colocar para funcionar, né? Uma praça tão bonita daquela não pode deixar de ficar naquela situação. Quero parabenizar também a escola Benjamin, todos os funcionários, a diretora Avelane, pela brilhante apresentação que fez ali na quadra, isso é uma festinha junina deles, né, da escola Benjamin, aos pais, aos alunos. Terão outras agora, né? Quero parabenizar também aos envolvidos na festinha lá do Guarani, né, que é o Dona Arlete do Sopão, com outras e outras pessoas que ali contribuíram para o São João do Guarani. Eu sei que há algumas críticas, houve algumas críticas com relação à banda, isso, aquilo, mas a gente tem que entender que o São João Raiz é um São João maravilhoso. Eu adoro o São João Raiz, né? Esses lugares, dos vilarejos, das comunidades. Então as pessoas pensam que toda vez que tem uma festa em qualquer lugar tem que colocar banda de altíssimo nível, de valores exorbitantes, mas de fato, e o que eu ouvi lá é que o São João foi maravilhoso, foi uma festinha maravilhosa, aconchegante, né? Então, assim, eu quero parabenizar todos os envolvidos. Eu estive ali no segundo São João, né? Não pude estar presente lá, mas ouvi que foi legal, né? Nós iremos também fazer agora um segundo São João, terceiro, porém em outro local, lá na comunidade do Ribeirão, que será dia 27, sábado, que não vai ser São João, vai ser um Pedrão, né? Lá na comunidade do Ribeirão. E dizer que nosso mandato, nosso gabinete, ele estará e está à disposição de todos os pradenses. Nós não iremos abdicar de discutir quaisquer demandas que nos venham a ser apresentados, né? Eu sei que existem demandas que são demandas que muita gente pode pensar que não vão ser resolvidas, mas tudo tem um diálogo e esta casa aqui está também disposta a estar dialogando com quaisquer tipo de demanda, né, vereadora presidenta Luciana, e a gente não pode fugir das nossas características, das nossas raízes, uma vez que nós fomos eleitos ou reeleitos para estar contribuindo, o Max falou aqui, para nós estarmos contribuindo com cada região, com cada bairro, com cada comunidade. E eu falo de corpo e alma lavado, de que eu tenho orgulho imenso em fazer parte da melhor gestão da história de Prado, da gestão participativa, da gestão que quebrou o paradigma de que não se pode conversar com quem nos foi ou nos foram adversário político, porque isso que é a verdadeira política, é você ter o diálogo com o contraditório. E às vezes o contraditório nos dá tantas soluções, nos apresentam tantas soluções para nós estarmos caminhando. O que a gente e o que eu, aqui nesta casa, sempre, onde eu vou, eu sempre debato a questão da politicagem. E às vezes, quando alguém, ou alguns engraçadinhos usam da politicagem, eu até isolo, porque são uma minoria, não querem o bem do Prado. O bem do Prado é quando você constrói, quando você busca, até mesmo alguém alguém ou grupos ou comunidades que não vieram acompanhar politicamente na determinada eleição, mas que futuramente a gente possa estar conversando
né, dialogando. Eu quero também aqui dizer lá para o pessoal da 1º de abril, meu amigo Kaique, inclusive, ele me relatou, mas eu já enviei mensagem ao responsável pela limpeza pública, que é o nosso amigo Marcos. Ele disse que até sexta-feira o caminhão irá, o pessoal da limpeza pública irá lá fazer a limpeza ali da região da 1º de abril, né? Porque foi um compromisso nosso que em 2 meses eles fariam essa limpeza lá na 1º de abril. Então eu espero que, né? E eu espero não, eu tenho certeza que nosso amigo Marcos, junto com toda a equipe, uma equipe maravilhosa, vai estar lá na 1º de abril para estar fazendo aquele procedimento. Houve algum questionamento também da questão da galera do esporte, a galera dos veteranos, os quarentões, cinquentões. Eu já comuniquei com o nosso amigo Carioca, que está responsável aí pelo esporte, aí, um dos responsáveis pelo esporte, para a gente termos uma reunião com o prefeito, porque eles alegaram que só fazem campeonato, mas só estão fazendo campeonato para uma classe, né, do pessoal mais novo, e essa galera do quarentão, do cinquentão está ficando um pouco para trás. Carioca já vai marcar uma agenda com o prefeito para a gente estar sentando, ver uma data certa para estar fazendo esse campeonato dos quarentões. Viu, Jorginho? Quem sabe você retorna a jogar futebol, que você era um meio de campo muito bom de bola. Viu? Para a gente estar fazendo esse campeonato bacana. Demais, eu acho que a Câmara aqui vai entrar em recesso, né? Acho não. Entrará em recesso. Só em agosto nós retornaremos. Quero desejar umas boas festas para todos nós, né? E que Deus continue nos abençoando e que continue abençoando o nosso prefeito, todo o seu secretariado, todo o seu funcionalismo público, né? Para que a gente possa estar lutando cada vez mais por um prado melhor. Tenho certeza que já chegou muitas coisas boas e vai chegar muito, muito, muito mais ainda. Então, por hoje é só. Fique com Deus e uma boa noite aos ouvintes da 104 FM. A palavra continua franqueada. Vereador Adilei. Bom dia a todos e todas. Saudar aqui a mesa em nome da nossa presidente Luciana. Saudar a todos vocês aqui presentes, vereadores, funcionários, colaboradores. Saudar a nossa população pradense. Já e desejando uma boa noite, logo mais pela Rádio 104, a transmissão da rádio. Agradecer a Deus por mais um período. Dizer a vocês que esta casa vai estar, os trabalhos legislativos vai estar entrando em recesso, mas, como foi dito aqui pelo vereador Max, o Lucas também falou aqui, o recesso é apenas das sessões desta casa. Mas o trabalho do dia a dia do vereador, né, continua. Ou até mais que dobra, né, Max? Porque o dia que nós estaremos aqui nas terças-feiras, nós vamos estar em campo, atendendo as demandas, né, e ouvindo a nossa população. Pedir a Deus que abençoe a cada vereador, né, nesse recesso, que pense, que reflita bastante. E quero frisar aqui mais uma vez aos pedidos dos vereadores ao Executivo, nas quais muitas delas não são atendidas. E a gente pede aí aos vereadores que não desanimem por isso. Para não frisar aqui, vou citar os nomes, porque a gente vê o descontentamento de alguns, mas nem por isso nós devemos baixar a nossa cabeça e desistir. Não é assim, Masclei? Os obstáculos que fazem com que a gente prossiga e tente buscar os nossos ideais, os nossos objetivos. E cada vereador que pede aqui nesta casa, nessa tribuna, Lucas, não está pedindo nada para si próprio, está pedindo sim para o povo, aqueles que votou contigo ou que votou com outro vereador,
e até mesmo aqueles que não votaram. Nós estamos aqui para representar o nosso povo pradense, indiferentemente seja que esteja votado na gente ou não. Somos vereadores do Prado, assim como todos, tanto sede quanto também interior. Fica aqui a nossa fala, a nossa ressalva às localidades que ainda não conseguimos chegar, mas também não deixemos de falar das localidades que a gente já conseguiu chegar aí nesses primeiros 6 meses desse novo mandato. Estamos ali com a máquina Patrol, Reto Escavadeira e Caçamba, ali na localidade do São Francisco. Já fizemos ali, Boluca, a região do São Francisco por inteiro. E estamos dentro do assentamento agora Fábio Henrique. Um assentamento que estava muito necessitado de fazer estradas ali. Nós temos em média de uns 2 anos e meio que conseguimos chegar lá. Aí retornamos agora. Não é fácil, são 900 quilômetros de estrada de chão, doutor Fabiano, que nós temos. Mas, por não ser fácil, também não devemos nos acomodar enquanto gestão. Temos que tentar fazer com que as máquinas, vereador Boluca, cheguem nos 4 cantos do município, assim com aquele gás todo que nós iniciamos em 2021. E chegamos a colocar patrol uma na frente e outra atrás, para acelerar o processo das estradas, Max. Então temos que continuar com esse gás. Se faltar o dinheiro, eu tenho certeza que, segurando um pouquinho, fechando a torneira em determinados pontos, nós vamos conseguir atender a quem mais precisa, que é o nosso povo pradense. Em especial, esse pessoal que mora nos interiores. Temos locais aí que, para chegar da sede até o local, dá mais de 100 quilômetros. Isso de estrada, de terras, que precisa ser cuidadas. É fácil? Não. Mas com um pouquinho mais de determinação, empatia ao próximo, a gente vai conseguir, doutor Fabiano, chegar lá e atender a nossa gente. Estaremos também já iniciando a praça da igreja lá da comunidade de São Francisco. Os materiais que faltavam já chegaram lá. E acredito que essa semana, muito que tardar, quinta-feira, a gente já inicia aquela praça lá para dar um novo corpo. Aquela comunidade que tanto necessita e precisa dos nossos olhares, enquanto políticos, vereadores, prefeitos, secretários, dentre outros, que precisa fazer com que a gestão caminhe para melhor. Estaremos também já finalizando a creche para atender média lá de 100 a 150 crianças entre Rosa do Prado e o assentamento Fábio Henrique e o São Francisco, no qual está situada a creche. Acredito que, tendo fé em Deus e boa vontade, nós vamos conseguir chegar lá. Volto a frisar, fazer gestão não é fácil. Mas já que nós entramos nessa jornada, Max, temos que nos dedicar e abdicarmos de muitas coisas dos nossos afazeres para dedicar ao nosso povo que precisa da nossa atenção. O prefeito Gilvan é um prefeito muito presente, mas sabemos que, mesmo ele estando presente em todas as situações, a gente não vai conseguir atender 100% das nossas necessidades. Mas que pelo menos tentamos, Marciclei. E quando você não tenta, você não consegue. Minha mãe costumava dizer que pé que não anda, não leva topada. E é com aquela topada que você toma, que tira ali pedaço da unha, é que você vai aprendendo o processo e o caminho onde você deve chegar e quer chegar. Então, fica aqui a fala do vereador Adilei. Pedir às comunidades, não paciência, mas que tenha fé em Deus, que a gente vai conseguir chegar nessas localidades. Assim como o assentamento Rosa do Prado. E breve estaremos chegando lá também com a máquina, saindo do assentamento Fábio Henrique, já vai estar entrando no assentamento Rosa do Prado para atender aquelas estradas ali, daquele povo que tanto precisa. Estamos na época da colheita do café e, claro, não só nessa época, mas temos que estar dando atenção a esse povo nosso tão necessitado, que tanto precisa durante o ano inteiro, entrando, saindo, dia após dia. Fica aqui a nossa fala, presidente Luciana,
acredito que você vai fazer um fechamento aqui desse período de encerramento, desses primeiros 6 meses de mandato. A gente faz um balanço aí positivo, apesar das nossas dificuldades, mas um balanço positivo, uma gestão presente, que escuta e que ouve a nossa gente. Muito obrigado a todos e até a volta do recesso, se assim Deus nos permitir. A palavra continua franqueada. Não havendo mais vereador que queira usar a palavra, convido o vice-presidente para sentar aqui na mesa. Conto minha palavra aqui. Pronto, dona presidente. Então, passa a palavra nossa presidente Luciana, então. Bom dia a todos. Quero aqui saudar a mesa em nome do nosso presidente Max, saudar todos os colegas vereadores aqui presentes e saudar aqui o público que saíram das suas casas para estar aqui ouvindo cada um vereador aqui nesse momento. Bom, quero dar aqui minhas condolências à família Hermano, né, que perdeu aí a marquiatra, né, da casa, que é dona Jandira, que veio a falecer ontem, né, às 7 horas da manhã. Quero dar aí minhas condolências, né, a toda a família do meu cunhado Benedito, né, que é a mãe do meu cunhado, a sogra da minha irmã, a sogra da diretora, né, a diretora, esqueci o nome dela, da diretora, a diretora é Lucimara, a diretora Deuseli, né, e a diretora, a filha, né, a filha dela também, quero dar aí meus sentimentos. Bom, eu gostaria de começar a minha fala me referindo ao que Lucas Lúcio falou aqui. Realmente, Lucas, concordo, né, com as suas falas. A gente sabe que tem as dificuldades, né, que está acontecendo uns imprevistos no município, né, e a gente precisa ter essa reunião, não só com o prefeito, mas com os secretariados aqui também. Por que não está sendo atendida? A gente tem que ouvir os secretários aqui também, para poder esclarecer o que está acontecendo, por que não está atendendo nossos pedidos. Entre esses 6 meses, eu vi o desenvolvimento de todos os vereadores, os novatos que estão com todo o gás aí, a gente vê aí o esforço deles, os mais velhos aqui, os veteranos aqui já, como o Jorginho, que já tem bastante tempo, né, nós, vereadores aqui que estamos no 3º mandato, a gente vê a dificuldade, então precisamos sentar, não só com o prefeito, mas sim com os secretários, para estar vendo o que realmente está acontecendo. Eu estive juntamente com o Jorginho no Guarani, né, revendo algumas situações ali, tentando sentar aí com o secretário de obra para tentar resolver, né, aquela situação lá. Como o Max também já fez cobranças e mais cobranças dentro do Guarani, como a iluminação daquela praça, como o Boloca também citou aqui, já está os fios lá, por que não faz logo? A gente precisa saber, nós vereadores que está aqui cobrando direto, toda a sessão, a mesma cobrança, iluminação, estrada, então nós precisamos ter uma resposta para a gente estar dando essa resposta para a população, porque a carga cai toda em cima do vereador, né? Porque o vereador é o primeiro que toma a porrada, para depois a gente ir a fazer as cobranças com o nosso prefeito, o nosso secretário, como assim todos os vereadores fazem a cobrança. Então, precisamos sentar, vou marcar, né, novamente com os secretários, vou marcar com o prefeito, para a gente estar sentando, alinhando essa situação, porque está ficando chato. Porque toda sessão é requerimento, toda sessão é cobrança, e isso não pode estar acontecendo. Eu, como presidente desta casa, eu tenho, no meu direito, eu tenho realmente que chegar, cobrar mais ainda, né, o nosso prefeito, o nosso secretário. O prefeito vem fazendo um trabalho maravilhoso, mas precisamos corrigir muitas coisas que estão realmente erradas, né? Espera aí, nós estamos saindo agora do primeiro período legislativo, espero que
Quando voltar, a gente vai estar resolvendo isso tudo. Não vamos parar. Todos os vereadores aqui vão continuar fazendo seus trabalhos. Não é porque está de férias que vai se acomodar. Não, eu sei que todos aqui vão continuar fazendo seus trabalhos. Então, precisamos dessa resposta, né, do nosso secretário, do nosso prefeito. E como eu já falei, vou sentar, vou conversar com ele novamente para poder ele estar explicando o que está acontecendo, que a gente não está sendo atendido os nossos pedidos. Eu gostaria aqui de parabenizar Bidel pelo lindo São João que ele fez, né? Tive um prazer de estar participando lá do São João de Bidel. Assim como o Guarani também teve os seus festejos juninos, que vai acontecer também o festejo junino lá o São João mesmo do Guarani. Tive presente na festa de Cumuruxatiba, do Santo Antônio, uma festa maravilhosa, né? Parabenizar aqui o Padre Paulo, o Padre Francisco, pelo a linda festa, né, que eles tiveram lá na missa. Estive participando juntamente com o nosso prefeito, a primeira-dama, né, da missa lá em Cumuruxatiba. Dizer que os festejos vai continuar, né? Aí o São João, vai ter o São João aqui também no mês de julho, né, porque agora vai ter o São João aí de Itamaraju, dessas regiões aí. Então, o prefeito optou para ter o São João nosso em julho, então ainda vai ter aí as festas juninas, a gente vai ter muito forró aí, muita comemoração, mas é como aquela coisa, a gente tem que ter responsabilidade também, né, de estar cobrando, de estar fiscalizando tudo que está acontecendo em nosso município. E o prefeito é um cara transparente, é um cara que sempre fez um trabalho com toda a transparência aqui, com nós, vereadores, com esta casa. Então, precisamos estar sempre fazendo o papel que nós estamos fazendo, que é fiscalizar. Jalene, eu gostaria de fazer um requerimento verbal aí, né? Que o pessoal de Curumbau, que as meninas estão direto me cobrando, né? Que volte o futsal de Curumbau. Viu, Jalene? Fazer aí o requerimento aí para que volte aí a funcionar o futsal de Curumbau. Então, gente, por hoje é só. Quero aqui desejar umas férias, né? Que não é férias, que a gente não tem férias, nós vereadores não tem férias, né? Um bom descanso aí a todos os vereadores, a todos os assessores, e que Deus possa proteger cada um de nós, e que em agosto, com fé em Deus, estaremos aqui mais forte do que estamos saindo hoje. Meu muito obrigado e um bom dia. Vai cantar aí. Pedro, cantora tá aqui, ó. Eu ando. Vamos fazer o São João também daqui do nós vereadores. Jalene, vamos para o ordem do dia. Vou dar uns 2 minutinhos aqui para a secretária Jalene.
Vamos passar aqui para a ordem do dia. Indicação verbal. Eu gostaria só de fazer corrigir um erro aqui, que o que eu falei, futsal. Não é futsal, é um projeto que promove a atividade física do funcional na comunidade Curumbau. Então, a indicação verbal da vereadora Luciana, que volte a funcionar o projeto que promove as atividades físicas como funcional na comunidade Curumbau. Vereador que concorda, permaneça sentado. Quem discorda, se levanta. Aprovado por todos. Vou colocar o projeto de lei do pedido, né, o projeto de lei número de 018/2025, em uma única votação. O pedido do prefeito está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Quem discorda, se levanta. Aprovado por todos. Não, tem que falar o projeto aqui. Vamos para os parecer da comissão do projeto de lei do Executivo número 18/2025, que autoriza a abertura do crédito adicional especial até o valor de 130 mil. Parecer, concorda Justiça e Redação, o vereador Odilei, o vereador Marciclei e o vereador Lucas Lúcio. Finança, Fiscalização e Orçamento. Concorda a vereadora Nani, vereador substituindo João Vitor, Marciclei, e concorda a vereador Boloca. O projeto está em votação. Em única votação. Vereador que concorda, permaneça sentado. Quem discorda, se levanta. Aprovado por todos. Agora vamos ouvir a ata dessa sessão, né, que como está encerrando o primeiro período legislativo, vamos agora à leitura da ata. Ata da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Prado, primeiro período legislativo realizado em 17 de junho de 2025. Aos 17 dias do mês de junho de 2025, precisamente às 9 horas, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência da vereadora Luciana. Chamada efetuada esta, verificou-se a presença de 12 vereadores, conforme constam de presença as folhas 9, deixando de comparecer o vereador João Vitor. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão e solicitou da vereadora Nani que fizesse a leitura da Bíblia, Eclesiastes 9, versículos de 9 a 11. Em seguida, autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que, submetida em discussão e votação, ficou devidamente aprovada. Passando para o pequeno expediente, com a leitura das matérias. Foi lido o ofício número 51 de 2025, datado em 12/6/2025, oriundo do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 18 de 2025. Projeto de lei do Executivo 18 de 2025 autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 130 mil para inclusão de dotações no orçamento vigente na forma que indica e dá outras providências. Não havendo mais matérias a serem lidas, a senhora presidente passou para o grande expediente. Franqueada a palavra pelo período de 15 minutos ao vereador que quisesse fazer uso, fizeram uso os vereadores Lucas Lúcio, Max Casagrande, Marciclei, Boloca e Odilei. Em tempo, a pedido do vereador Boloca, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às pessoas inocentes que estão sendo atingidas pela guerra entre os países Israel e Irã. Em seguida, a senhora presidente franqueou a palavra ao vereador que quisesse fazer uso. Não havendo, convidou o vice-presidente para assumir seu lugar à mesa para que ela pudesse fazer uso da tribuna, o que foi feito. Franqueada a palavra, fez uso a vereadora Luciana Pires de Oliveira. Todos os áudios encontram-se gravados e disponibilizados na Secretaria Legislativa e no portal da Câmara Municipal de Prado, endereço eletrônico www.câmaraprado.ba.gov.br. Retornando os trabalhos, a senhora presidente passou para a ordem do dia. Foi colocada em votação a indicação verbal da vereadora Luciana, que volte a funcionar projeto que promove as atividades físicas como funcional na comunidade do Curumbau. Aprovado por unanimidade. Neste momento, foi colocado em discussão e votação o pedido do prefeito,
solicitando a urgência na tramitação e a dispensa do interstício regimental no projeto de lei número 18 de 2025, com base no artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. Aprovado por unanimidade. Em apreciação, projeto de lei do Executivo número 18 de 2025 autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 130 mil para inclusão de dotações no orçamento vigente, na forma que indica e dá outras providências. Acompanha o citado projeto pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Finanças, Fiscalização e Orçamento. Todos os componentes opinaram favoráveis. Colocado em única discussão e votação, ficou aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a ser discutidas e nem votadas, a senhora presidente deu por encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 5 de agosto de 2025, às 9 horas, autorizando seu secretário a lavratura da presente ata. A ata está em discussão, a ata está em votação, aprovado por todos. E depois de lida e achada conforme, vai por todos os vereadores presentes, assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Prado, em 17 de junho de 2025. Gostaria aqui de justificar a ausência do vereador João Vitor por motivo de doença.
Não havendo mais matéria a ser discutida nem votada, dou por encerrada a sessão, a primeiro período legislativo de 2025, e marcando a próxima para o dia 5 de agosto de 2025, às 9 horas. E um bom recesso para todos os vereadores. Muito obrigado e um bom dia.